Está um ano da maior tragédia já vivida pelos japoneses nos últimos tempos. Essa tragédia mudou a história do Japão. Eu me lembro que era uma sexta-feira, 2h46 da tarde, eu estava gravando o programa Agenda Mais, quando de repente tudo começou a tremer. Mas que depressa peguei uma câmera e gravei tudo que pude. Em seguida, eu e a minha equipe partimos rumo às áreas atingidas. E lá encontrei um brasileiro que estava desenvolvendo um trabalho maravilhoso. É o Luciano Butizono. Luciano, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Luciano, queria saber como é que foi que você foi parar nas áreas atingidas. O que te levou até lá? Bom, como nós sabemos, a coisa está acontecendo dia 11, né? E sei lá, como DKC, que morando aqui há 18 anos no Japão, o Japão tem dado tanto pra gente. E acho que é o momento que eles precisavam da nossa ajuda. Então, imediatamente no dia 12, eu queria seguir rumo ao norte para poder me ajudar como pudesse como voluntário. Só que por falta de informação, não foi possível subir no dia seguinte. Foi quando, por sorte, uma equipe que eu conhecia da Inglaterra estavam procurando voluntários para subir para Tohoku. Foi quando eu me candidatei. No dia seguinte de manhã, às 5 da manhã, já estava com a equipe pronta. E quando subimos a esse destino, incerteza, né, na área do terremoto. O que você viu? O que mais te chamou a atenção? O que foi mais impactante para você? Porque conforme a gente vai se aproximando, pelo menos naquela época, hoje a gente sabe que as coisas são diferentes, mas pelo menos naquela época, conforme a gente ia se aproximando das áreas atingidas, a paisagem ia mudando drasticamente. O que te impressionou mais quando você chegou lá? Bom, acho que todas as imagens, né, são impressionantes, todas as imagens têm uma história atrás dela, mas alguns fatores que acho que me abalou mesmo foi logo no início, né, quase a certeza, eu não sabia o que a gente estava esperando quando chegou lá. E logo no caminho, né, na estrada, tinha um rio lá do esquerdo, estavam dirigindo devagarzinhos e foi quando a gente reconheceu um corpo, né, de um senhor boiando. E nós chamamos a ajuda do bombeiro, dos exércitos, eles foram lá e retiraram o corpo. E essa imagem, infelizmente, vai ficar gravada, né, pelo resto da nossa vida. Eu me lembro que logo no início não tinha água, não tinha comida, faltava tudo lá. Principalmente até pra gente que estava se locomovendo para lá a trabalho. Inúmeras vezes eu reparti o meu alimento com outras pessoas, porque não era dinheiro, né? Porque você não tinha onde comprar. E você ficou lá durante quanto tempo, direto, sem retornar? Bom, a primeira viagem a gente estava planejando ficar 2 semanas. A gente encheu um carro com mantimento e seguimos na destino. Porém, chegando lá, vendo tanta pessoa com fome, não tinha como a gente consumir esse mantimento. Então o que a gente fez, a gente doou nossas comidas pro pessoal, né, que precisava. E nossa viagem teve que encurtar, em vez de 2 semanas, a gente acabou o mantimento em 5 dias, a gente voltou para Tóquio, carregou e voltamos direto. A primeira já foi 5 dias, a gente voltou para Tóquio, carregou algumas horas e logo retornamos para a área do desastre. Bom, eu acompanhei você em algumas dessas missões. Eu vi inclusive que muitas pessoas elas têm um sentimento de gratidão muito grande por você, principalmente as crianças. Lembro também que tinha um caso que era de um menino, Kazuma, ele que tem um sonho ainda de se tornar jogador de futebol. Você entrou em contato com a gente conseguiu arrecadar bola, camisa, levamos até ele. O que você sentiu naquele momento que você chegou, encontrou aquela criança que estava ali? Eu acho que você pode falar melhor do que eu essa história. Para os adultos, logicamente é uma situação difícil para qualquer idade, mas principalmente para as crianças. Muitas crianças, na verdade, não sabiam realmente o que estava acontecendo. Então, além dos mantimentos, além dessa coisa material, que a gente esperava levar para as crianças, era um pouco de esperança, um pouco de, para eles poderem esquecer um pouco da situação. Foi quando eu estava andando na região de Shinomaki, aí tinha uma família andando com, não me lembro bem, eles estavam com uma sacola de plástico com um copo amarelo. A gente foi lá, se aproximou dessa família, ofereceu mantimentos, precisavam de água, eles aceitaram água. Aí eu perguntei, falei assim, olha, por que a senhora está com esse copo, né, amarelo? Diante de tantas coisas e valores, ela tinha achado um copo que pertencia a ela. Esse copo estava a cerca de 400 metros da casa dela. E ela me mostrou orgulhosamente esse copo, falou, não, esse copo é meu, eu achei 400 metros longe da minha casa. Foi aí que eu comecei a conversar com a criança, comecei a tentar distrair ele, falei em outros assuntos. Ele me mencionou que eu falei que era do Brasil, ele falou que eu gostava de futebol. Aí eu lembrei que tinha uma bola de futebol a cerca de 200 metros dessa área, eu estava conversando com ele, só que a bola estava toda murcha, toda suja. Aí mesmo assim eu corri lá brincando, joguei a bola, eu comecei a brincar um pouco de futebol com ele. Aí, escutando esse amor por ele pelo futebol, eu prometi para ele que a gente voltaria com uma bola,
que não esteja tão estragada. Foi quando você voltou comigo, tivemos o prazer de dar uma bola toda assinada para os jogadores de futebol brasileiro. Então, repetindo, não é só a parte material, mas é mais essa esperança, é mais esse, né, solidariedade que você dá para o povo japonês, que acho que valeu mais do que os bens materiais. Bom, como teve o terremoto, logo em seguida veio o tsunami, as pessoas perderam casa e lógico que junto com as casas foram as roupas também. Então a gente chegou em alguns abrigos, as crianças elas não tinham calçados, elas não tinham agasalhos, e você voltou para Tóquio e agilizou tudo isso. Como é que foi, Luciano? Sabe o que eu notei? Não só o Japão, como o mundo inteiro estavam ajudando, né, com parte de roupa, cobertura, só que faltava roupa para crianças, mandavam roupas de adultos, e eu comecei a notar que as crianças não tinham o tamanho apropriado para isso. Foi quando eu resolvi se dedicar às crianças, a juntar roupa somente para crianças e levar para elas, né? E brinquedos, que muitas crianças que na verdade perderam os pais, eles não sabiam do assunto, eles estavam num quarto de 45 pessoas escuro, não sabiam o que estava acontecendo, então eu queria fazer coisas que pudesse para distrair eles da situação, né? Foi quando surgiu a ideia de fazer brinquedos para as crianças no colégio. Qual foi o momento assim mais emocionante? Foram vários, mas emocionante foi um que você inclusive esteve junto comigo no dia 14, foi quando eu visitei essa escola que chama Kama Shogakko. Eles estavam sem eletricidade, ou seja, sem aquecedor, sem iluminação, um lugar super escuro, para conhecer essa criança. E eu me lembro que ela segurou um papel, né, escreveu um sinal em inglês, tipo help, ou seja, ajude. E ele pediu para me guardar esse papel para ele, eu dei esse papel. Depois de uma semana, quando você voltou comigo, você lembra que ele veio correndo com esse papel, ele tinha guardado, dobrado, escrito o nome nosso e a data. E essas crianças, a partir dessas visitas, são nossos amigos, a gente liga para eles. E, né, para uma família, então, não tem como a gente ficar sentado em casa, a gente tem que, né, faz um tempo que eu não vi as fotos dos primeiros dias. Toda vez que eu volto naquelas fotos, cada foto tem uma história. Por exemplo, tem uma foto de um senhor com cartão, uma foto das 3 filhas. Foi uma coisa marcante. Foi no dia 14, a gente estava na escola, foi o primeiro dia que eles comeram comida quente. Foi uma equipe de voluntários, levou um caminhão para fazer o noodle. Aí começou, ele viu que era estrangeiro, ele se aproximou a mim com um cartão tremendo, olhou para mim e mostrou a foto das crianças. Ela falou: você está indo nos alojamentos, por vários lugares, se você vir minhas crianças, liga para mim, por favor. Esse é um momento que me marcou muito, porque me senti meio responsável. Infelizmente as crianças deles não sobreviveram, né? Mas ele pedindo para mim procurar as crianças dele foi um fato que deu uma responsabilidade em mim, que eu sabia que eu talvez não podia cumprir. Isso até hoje, toda vez que eu olho aquela foto, não tem como não sair uma lágrima do olho, porque, né? Queria pedir agora para você mandar aquele abraço carinhoso aí para os brasileiros que vivem aqui, assim como você, e que lutam e batalham pelos seus sonhos. Eu acredito que acho que esse desastre talvez seja uma mensagem, né? Nós sabemos, às vezes, tudo que a gente está fazendo pela Terra também, o global warming, todos os acontecimentos, infelizmente, acho que o ser humano, de vez em quando, precisa de um lembrete. Eu acho que isso foi isso, a gente tem que levar isso como uma mensagem, né? E tratar o mundo melhor, as pessoas melhores, e mesmo momentos fáceis, momentos difíceis. Um bom exemplo é o que a nação japonesa está fazendo, apesar de ter perdido tudo, o nível de solidariedade é incrível. A gente que vive no Japão talvez seja mais fácil entender isso, mas eu acho que a nação japonesa, o sistema faz acontecer porque a pessoa pensa no próximo perante a si mesmo. Eles se preocupam mais bem do seu bem-estar do que do bem-estar próprio. Que eu acho que isso que, né, unifica a nação japonesa de uma forma diferente das nossas nações. Valeu. Obrigado, Luciano. Obrigado a você. A gente se despede hoje do programa Jamais de um jeito diferente, fazendo um silêncio e respeitando todo o sofrimento e a dor de todas essas pessoas que vivenciaram momentos difíceis aqui no Japão.